falar para os irmãos, mas nós vamos tentar dar nos pontos principais. Vamos fazer uma abertura novamente sobre Efésios 4, no versículo 11 até o 14. Efésios capítulo 4, 11 até o 14. E nós vamos fazer essa leitura, irmão. Capítulo 4. Até 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos ler ainda o 15. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém. Oramos. Senhor Deus e Pai, glória a Deus. Por sua graça o Senhor deixou nós viver ainda. É verdade. Estendendo-nos dentro do tempo da graça e da misericórdia. Oh, Senhor. Sabemos que cessará um dia, porque disse o mensageiro que o trono de misericórdia se tornará em trono de juízo. E nós sabemos que o Senhor, assim como assentou em Jesus Cristo e através das eras trabalhou como Filho de Deus, e agora voltou nas condições do Filho do Homem através de um profeta, ainda a graça e a misericórdia acompanham. Mas um dia destes, o trono vai se levantar de tal maneira a ponto de se tornar um tribunal de juízo. E nesse tempo nós precisamos estar no esconderijo do altar. Glória a Deus. Pedimos a sua bênção sobre cada irmão e irmã. Agradecemos a dedicação desse povinho. E pedimos que o Senhor seja com eles, para que possamos chegar a isso que lemos, a perfeição. E só o Senhor pode nos levar à perfeição. Nós agradecemos estarmos com eles e pedimos as suas bênçãos em todos os lugares. Aleluia. Aonde está se tratando desta mensagem ser levada, dessa mensagem ser difundida para cada irmão, cada irmã que estão ordenados à salvação, alcançar sempre um passo de fé. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo, controla tudo para nós, Pai, enquanto estamos aqui. Amém, irmão? Amém. Irmão, pode sentar, irmãos, então. Então, queremos relembrar aos irmãos algumas coisas sobre a unidade da fé. A unidade que Deus está falando na sua palavra, como lemos, é uma unidade de fé. E o profeta diz que a unidade de igrejas, de agrupamentos, é para o concílio mundial, não é para o arrebatamento. A unidade de igrejas, tanto do movimento de Roma como do protestantismo. Isso das demais igrejas é o que? Fomos bem orientados pelo profeta, que pelo Vaticano se trata do movimento que veio de Babel, cruzou por Babilônia e agora está entronizado no Vaticano. E isso é um domínio que se trata em Apocalipse 17 e 18 como uma mãe que se levantou-se na terra, e as escrituras falando do seu povo
ele não fala de uma mãe, fala de um pai. Os filhos de Deus têm um pai. Amém. Porque os filhos de Deus, você pode ver que Adão não veio por uma mulher, por uma mãe. Mas quem trouxe Adão foi o pai. Isso. E o profeta diz que o plano de Deus não é que o homem venha. Ele disse que depois que o pecado entrou, que veio a multiplicação pela mulher. Mas o plano de Deus é o de primeira mão. É de trazer o homem, como trouxe Adão, pela palavra. E por isso agora a palavra é pregada, para que os filhos de Deus se manifestem pela palavra. É pela palavra que espiritualmente Deus levanta seus filhos. Amém. E nas condições que nós vimos quando as pessoas se associam a igrejas nominais e até mesmo a grupos, pode ser até de unicistas, eles estão com um nascimento de pecado. Espiritualmente mesmo, mas um nascimento de pecado. Porque vem através de igrejas e isto representa a mulher. E Deus quer que os filhos dele levante pela palavra. Amém. E por isso Jesus disse: pregue a minha palavra e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém. Um dia Jesus falou para os judeus e disse: eu tenho ovelhas que não é deste aprisco, e me convém agregá-las. Aleluia. Então, nas condições, os judeus reconheciam salvação e benefício da parte de Jeová, da parte de Deus, só para eles. E os gentios eram desconsiderados. Mas logo, pela rejeição que os judeus rejeitaram o sacrifício em Jesus Cristo, então passou para São Lucas 21, 24. Entrou o período de tempo da era cristã, que se estende em 2000 anos, dos dias de Jesus até os nossos dias. Dentro dos 2000 anos, a 7 dispensação das eras, que foi aonde juntou o que João viu em Apocalipse capítulo 1, os 7 anjos. E o profeta bem nos mostrou que há a condição angelical teofânica, de corpos e espírito, e há a condição de anjos terrenos. Então, essa condição teofânica de corpo e espírito foi a maneira que Deus usou com os 7 mensageiros, usando os corpos deles. E através dos corpos humanos, desde Paulo até hoje, no nosso dia, o último mensageiro que conhecemos, o profeta, então Deus tomou o corpo deles e pelo Espírito se movia através deles, trazendo sua mensagem para cada era, para cada tempo. Amém. E nós temos a profecia que nos relata as condições de Joel 2:25, que apareceria nos últimos tempos 4 vermes ou 4 bichos que tentaria devorar a árvore. E o profeta nos mostrando isso, ele disse que a árvore era a igreja primitiva e os bichos foi os sistemas organizados que veio na era da reforma, nas dispensações dos reformadores. E as condições da era dos mártires, então foi o assassinato, quando o espírito de nicolaísmo tornou-se um falso profeta na eleição, que foi eleito o primeiro Papa, depois do Concílio de Nicéia, como o mensageiro nos ensina, do ano 325. E então, agora veio a Era Negra, a Era do Cavaleiro de Apocalipse 6. O cavalo branco era um fingimento, e o cavalo vermelho foi o derramamento de sangue.
dos irmãos, que foi 68 milhões de cristãos até a era luterana, do ano 1500. E a era negra escura do Cavaleiro Preto, porque não existia mais culto dos cristãos, e Roma colocou os seus movimentos espirituais de ensinamento por a língua latina, e então o povo só tinha essas condições de ensinamento pelo Vaticano, porque nossos irmãos foram mortos nas eras passadas. Aí então foi que Deus moveu Martinho Lutero, permitindo que ele tomasse conhecimento e crescesse entre a Igreja Romana do Vaticano, para que depois, lá dentro, Deus levantaria Martinho Lutero. Depois de assassinar muitos homens de Deus, Lutero foi sustentado por Deus, e agora entra a era dos reformadores, o que passou também para João Wesley e os pentecostais. E antes que o tempo chegasse do grande e terrível dia, então Deus teria de volta a mensagem por um profeta. Glória a Deus. Para levar o povo a uma restauração. Amém, glória a Deus. Daí nessa condição, vimos o esclarecimento sobre o profeta, que esses quatro vermes de Joel 2,25, então foi justamente, não propriamente os mensageiros como Martinho Lutero, porque Martinho Lutero ele trouxe uma porção da palavra, mas diz o mensageiro que com a morte de Martinho Lutero depois entrou um espírito e organizou a igreja luterana. Organizando a igreja luterana, eles se firmaram como aquilo era tudo, e então criaram uma organização, uma denominação, e se tornou então a primeira filha do catolicismo romano. Logo em seguida vem João Wesley, no ano 1700 e poucos, trazendo a santificação. O mensageiro estava certo com outra porção da palavra, mas, e houve um povo que pertence à noiva de Cristo, que colocou ao lado do mensageiro e creu na sua mensagem no seu dia. Mas com a morte de João Wesley organizou a igreja metodista e wesleyana, e assim veio movimentando as maneiras de Lucifer pela organização, fazer com que o povo confiasse nas organizações que surgia e deixasse de crer na palavra para continuar dando os passos para frente. Quando Deus enviou os pentecostais com a restauração dos dons, diz o profeta, os luteranos e os metodistas estavam firmados nas suas crenças e não aceitavam a mensagem que vinha. Quando chega agora Malaquias 4, 5 e 6, a restauração pelo ministério de Elias, o que Jesus confirmou em São Mateus 17, 11, então o que faz? Eles rejeitam o profeta porque estão firmados nas organizações. Mas diz o mensageiro, o profeta dessa era, que se esses mensageiros como Martinho Lutero e João Wesley estivessem vivendo hoje no nosso dia, eles estavam aceitando a mensagem que Deus tem trazido pelo profeta, e deixaria as organizações que foram fundadas no próprio nome deles. E nós vimos, irmãos, que o mensageiro, ele mesmo não tem mensagem. O próprio profeta dessa era, ele nasceu, era um menininho, e ele não é que tinha as mensagens. Ele não tinha as mensagens. Ele era o corpo onde Deus escolheu para, através dele, trazer a sua mensagem. Isso é, Deus escolheu para, através daquele homem, trazer a sua mensagem. Mas esse homem não tinha mensagem. De onde ele ia tirar? Então ele tornou a boca de Deus um porta-voz, e Deus, através dele, transmitia seu plano. Então há muita confusão no nosso dia, porque, em verdade, muitos ministros que não têm o alcance de Deus, porque todos os ministros reclamam ser ungidos, mas ungido de Deus é poucos. Porque Deus, nos dias do apóstolo São Paulo, falou para Ananias que Paulo, o apóstolo Paulo, foi Deus que tinha escolhido. Então há os homens escolhidos de Deus,
E o que Deus escolhe, Ele aperfeiçoa. Amém. E há os homens que foram colocados por homens. E aí então o que acontece? É aí que está a confusão. Depois deles entrarem, eles também querem direitos de ser ungido. E ainda dizem assim, não toque no ungido do Senhor. E no ungido do Senhor eu nunca quero tocar, porque em verdade morrerá o que tocar no ungido do Senhor. Mas do que é ungido por os homens, com o tempo ele vira num falso. E aí depois tem que desmoronar ele, para poder resgatar os eleitos que estão na mão dele, porque ele se torna um lobo. Ele se torna um lobo, e o profeta disse que ele se torna como em São Mateus 24, um falso ungido. Não disse Jesus que você levantaria os falsos ungidos? Amém. Então tem a unção verdadeira e a falsa. E a maior parte dos pregadores, dos homens que se dizem ministros, não foram trazidos por Deus. Foi permitido que eles entrassem, assim como Judas entrou e os 70 discípulos que também trabalharam no ministério de Jesus. Jesus permitiu, chamou eles para trabalhar. E Deus permitiu no nosso dia que também entrasse. Só que a perfeição não vem para falso. A perfeição vem para os verdadeiros. Amém. Amém. Agora o irmão Branham diz que a casca sempre tenta segurar a semente. E é um plano de Satanás. Porque o profeta disse que se a semente não cair na terra, ela não tem produção. Então o que Satanás quer é segurar dentro de sistemas organizados, ficar com a semente na casca. Mas o profeta diz que tem que cruzar a colheitadeira debulhadora para arrancar a semente da casca. E para arrancar da casca tem um processo. O senhor se lembra dos tempos que batia o feijão, batia o trigo? Não podia ter dó de dar-lhe. Porque se o senhor tinha dó, não saía da casca. E agora não se pode ter também, dá para se dizer, este amor denominacional que eles dizem que é abraços e beijos. Agora tem que ser o que Jesus falou. Eu repreendo o que amo. E a verdade é que liberta. Amém. Então tem que bater forte com a verdade nessa casca para soltar os grãos. E então esse espírito nacional é um movimento de Satanás segurando a semente de Deus. E Deus quer que a semente se solte Louvado. para que ela tenha outra produção. E o profeta disse que se você tem uma produção, ou Deus tem uma produção agora, mas ele disse que dessa mesma semente que sai da casca, ela tem que ter outra produção. Amém. E essa produção, por exemplo, você teve uma produção agora para dar boas-vindas para a mensagem, você colocar como testemunha dessa mensagem, mas depois você precisa ter outra produção. Amém. Amém. E aí esse nosso corpo humano, que também é uma casca, Amém. também tem que cair para a vida sair na ressurreição para uma semente. A verdadeira semente é o corpo que virá. Aleluia. Mas a semente é a palavra, pastor, justamente. Mas desse corpo nascido de mulher e em pecado, ela tem uma porção pelo Espírito, mas ainda vive num corpo mortal. E depois o mesmo Espírito que está no irmão agora, que deu boas-vindas para a palavra, na ressurreição, esse mesmo Espírito, se está na sepultura, vai ser chamado para viver naquele corpo. E então daí ele deu uma produção para a eternidade. Então precisa cruzar em todas as etapas. Glória a Deus. Aí então, irmãos, agora nós estamos no tempo do fim. É um encerramento de obra. Existia um certo indivíduo que até está por a internet. O irmão Paulo escutou essa declaração por um irmão que pregou, nós não escutamos esse DVD e parece que está na internet, né? Ele colocou na internet que se fosse o caso de esperar por José Brana para imprensar os 1100 sermões do profeta, nós teríamos mais 300 anos ainda para viver aqui na terra.
porque ele imprensa 4 ou 5 mensagens por ano. Então, um assunto se jogando contra o ungido do Senhor. Esse morre. Esse morre. Agora eu combater esse espírito falso vivo. Amém. Porque o verdadeiro não fecha com o falso. E o irmão Bruno diz que não podem andar juntos se não são do mesmo espírito. E eu digo certo para os irmãos, eu creio ser da família de Deus e cremos que nós estávamos com Miguel na batalha em Apocalipse 12, na condição teofânica. E o profeta disse, se tu quer saber em que lado tu estava lá, se estava ao lado de Lucifer ou de Miguel, veja se tu está ao lado da verdade aqui. Então tu estaria ao lado de Miguel lá. Amém. E ele disse também na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, ele disse, tu quer saber em que lado tu estaria se tu vivesse lá nos dias da crucificação? Ele disse, veja, se tu está ao lado da verdade agora, não é ao lado de homens, ao lado da verdade agora é porque tu estava chorando lá ao lado de Jesus também. Então isso me alegra e me dá a indicação que somos filhos de Deus. Amém. Agora então, irmãos, esse homem então fez uma conta, uma soma, que se fosse esperar por irmão José. Então, na interpretação dele, é como que se o irmão José tem que imprensar as 1.100 mensagens e mandar para cada nação. Quando o próprio mensageiro disse que uma mensagem, ou até mesmo perguntaram para o profeta se as fitas eram suficientes para trazer uma perfeição para o eleito, uma vez que ele não tivesse outra maneira, o profeta disse que era suficiente. Se um eleito pegar uma mensagem que o irmão José mandar, e essa mensagem fazer a obra no coração dele, e ele manifestar, se ele é de uma organização religiosa, lá ele dá testemunho, e se manifestar, aí chegou essa mensagem. Não precisa um punhado nem um caminhão de mensagem. Porque hoje no nosso dia, esse povo está implorando muito para imprensarem mais mensagens. Mas em verdade eles não se enquadram nem com essas que veio. E eu acho que acerca do ministério do irmão José Brana, o que esses ministros precisavam era só uma mensagem. Eles não precisavam mais do que uma. Qual é a mensagem que o senhor acha, pastor? Eu acho que eles precisavam da mensagem, de ler e se enquadrar na mensagem o respeito. Para respeitar o homem de Deus. Respeitar porque dizem que creem em William Branham. Mas o profeta falou, está lacrado em sua mensagem, que José tomaria o seu lugar quando ele partisse. Então, deveriam de respeitar e honrar e trabalhar e ajudar esse rapaz. Então, mas o que eles sabem é trazer acusação. Para poder preservar os seus castelos, os seus pontos de vista, as suas gráficas, as suas condições lucrativas. Mas o que eu penso é o seguinte, irmãos, que se somos homens de Deus, se somos famílias cristãs e irmãs cristãs, nós seguimos o que o profeta falou. Lendo a mensagem do profeta, a mensagem que ele pregou é a mensagem de acusação. No parágrafo 53, eu vou ler para os irmãos, que foi o ponto básico que me influenciou a falar essas poucas palavras para os irmãos nessa tarde. Diz o profeta, deve haver alguma maneira definitivamente para mostrar qual é o certo e o errado. E a única maneira que você poderá fazê-lo é não colocar nenhuma interpretação à palavra. Simplesmente lê-la da maneira que ela é e crer nela daquela maneira. Glória a Deus. Como está escrito. Cada homem colocando sua única e própria interpretação faz dizer de alguma maneira ou coisa diferente. Traz isso de volta à original organização da Igreja Católica. Que a Igreja Católica crê que Deus está em sua igreja. E a palavra nada tem a ver. Então,
Quando nós trouxemos o povo, diz o profeta, com interpretação do que foi falado, levemos de volta as mesmas condições do catolicismo romano. É o que nós lemos. Agora, então, a palavra diz de uma maneira e nós fizemos cálculos diante dos irmãos, e se chega a deslocar essa palavra, este grupo, este ministro, certamente já está associado nos do Concílio Mundial, que o Vaticano será a cabeça. E nós lemos que é para nós seguir o cabeça, que é Jesus Cristo. Amém. Louvado. Agora então, nessa condição, uma vez, disse o profeta, para não ser uma organização e para ter a maneira certa, é não colocar interpretação, mas ler ela como ela está escrita e crer assim como escrita. Amém. Por isso, com segurança, não interpretamos as coisas, Louvado. mas procuramos transmitir, como disse Paulo em 1 Coríntios 11, 23. Recebi do Senhor o que ensinei. Efésios 4:11 que nós lemos. Não tem direito nenhum de deslocar, ou ensinar, ou aplicar qualquer ensinamento que o profeta trouxe ou a Bíblia traz de maneira diferente. Mas ele tem que entregar assim como do Senhor veio. Então assim também nós tentamos entregar para os irmãos. Porque se um profeta não tem mensagem dele, mas ele tem um ministério pelo qual Deus vai ao povo, leva a palavra aos ministros, ao povo, assim também Efésios 4:11 não tem mensagem deles. Deus não deu mensagem nenhuma para esses ministérios, 5 ministérios de Efésios 4:11. Deus nunca disse, o fulano de tal terá a palavra para ti. Não. A palavra vem de Deus e Deus toma o profeta para falar a sua palavra. Amém. E então, depois, os ministérios falam o que o profeta falou. Assim como Arão dizia para o povo o que Moisés falava para ele. Louvado. Mas Deus não falava para Arão. Deus falava para Moisés. Amém. E Deus falou para o mensageiro no nosso dia. E nós tomamos o que o mensageiro falou e passamos para os irmãos. Amém. Assim como está escrito. Aí está. Então aí, irmãos, este é o nosso cuidado de não interpretar a palavra. Agora, uma das coisas no nosso dia acerca de dizer aquilo que o profeta falou. Então, se o profeta falou da maneira que ele disse, diz o mensageiro, assim você deve crer e não colocar interpretação. Porque se você colocar seu próprio plano, ele diz, tu vai fazer dizer de maneira diferente e você vai ficar associado ao ecumenismo. E agrupamentos de grupos é tudo para o Concílio Mundial. E os cristãos têm a unidade da fé. Amém. Agora, o mensageiro dessa era diz na sua mensagem acerca do irmão José Brana que ele seria uma bênção para muitos. E o mensageiro dessa era não disse que o irmão José seria distribuidor da mensagem. Eu não li nenhuma mensagem. Agora, ministros dizem que José é um profeta, mas apenas distribuidor. É eles que estão dizendo. Nem o irmão Branham disse que José seria distribuidor. É verdade. Mas e agora você pode interrogar e dizer, mas e pastor? Então por que José está fazendo distribuição se o irmão Branham não disse? Quando os ministros dizem que o José só pode fazer o que o irmão Branham disse, outra coisa não. E o irmão Branham não disse que ele seria distribuidor. Não. Mas o irmão Branham disse que ele seria uma bênção.
como para nós cremos que está sendo uma bênção. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, e agora? Por isso disse o mensageiro, na sua oração e a petição a Deus, que tudo que ele tinha permitido ele ter, profeta Abraão, que ficasse sobre seu filho. Louvado. Então o Deus que guiou o profeta é o que incentivou